Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Esta frase foi dita pelo filósofo e pensador irlandês Edmund Burke no século XVIII. Mas essa frase se mostra pertinente aos dias atuais. No ano de 2025, fizeram 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, do fim do Holocausto e dos ataques de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, eu ouvi um total de 0 pessoas falando disso. 80 anos de um dos maiores massacres da história. Então eu venho nesse vídeo tentar mostrar a todos, através da literatura, os horrores do nazismo, os horrores do Holocausto, para que a gente não deixe essa história se repetir nunca mais. Nesse vídeo eu vou trazer livros para todas as idades para entender este evento, um dos eventos mais catastróficos da humanidade, na minha opinião, e que muitas vezes tem sido esquecido. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos simplesmente por terem sua religião, isso há 80 anos atrás, menos de 100 anos. Isso é muito recente para ter caído no esquecimento. Como já dizia Burke, um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então, começando aqui para as crianças, um livro de classificação livre, né? Tá? Lembrando que essas classificações são de acordo com a minha opinião. O primeiro livro, apesar de o autor ser meio polêmico, mas eu já falei dele aqui no canal e eu gosto dos livros dele. A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre Segunda Guerra Mundial e foi um dos livros que me fez ter curiosidade de estudar história. No caso só da Segunda Guerra Mundial, o resto eu não sou muito chegada, não. Eu estudo porque tem que saber, né? Mas gostar não gosto não, mas tá. A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, reflete do ponto de vista das crianças do sítio do Pica-Pau Amarelo, no contexto brasileiro, os horrores da guerra e como ela trazia um ambiente, um clima ruim para o sítio. Então Monteiro Lobato cria uma história onde a Emília vai desligar a chave da guerra e aí criam várias situações cômicas, mas que trazem de forma lúdica o aprendizado para as crianças. Eles ensinam as crianças sobre o nazismo de uma forma bem simples e pode ser um pontapé inicial para elas aprenderem sobre isso, terem essa curiosidade da mesma forma que eu tive. Agora, um livro aqui de classificação 10 anos, acho que 10 anos está uma idade boa. Pássaro Branco, é uma história em quadrinhos, com ilustrações lindas. Ele é da autora de Extraordinário e se passa no mesmo universo de Extraordinário. Ele conta a história da avó do menino que fazia bullying com o menino extraordinário, o August. Aí, ela era uma menina judia que teve que se esconder. Esse livro, ele já não é uma ele não tem elementos muito fictícios, tipo a Chave do Tamanho, mas ele já traz um ar mais sério para a Segunda Guerra Mundial e para os horrores do nazismo. Só que ele não é um livro tão pesado, porque ele não se passa em campos de concentração nem nada. Então eu acho que 10 anos é uma classificação boa para esse livro. Próximo livro, agora a classificação dele pode ser 12 anos. O Menino no Alto da Montanha. É do mesmo autor de O Menino do Pijama Listrado, só que
Eu nem trouxe o Menino do Pijama Listrado aqui porque eu quis trazer uns livros mais desconhecidos. Porque o Diário de Anne Frank, o Menino do Pijama Listrado, a Menina que Roubava Livros, esse aí tá todo mundo cansado de saber, de conhecer e tudo. São livros excelentes. Mas eu quis trazer livros não tão óbvios sobre o assunto. O Menino do Pijama Listrado é o livro mais diferente dos que eu vou trazer hoje, porque ele não conta do ponto de vista de judeus, das vítimas. Ele conta do ponto de vista de uma criança nazista. Ele conta do ponto de vista de uma criança protegida por Hitler. Que ele foi adotado pela tia dele, que era governanta na casa do Hitler. E ele traz à tona o quão selvagem foi esse movimento, quão irracional era. Eu não vou adiantar muito. Esse livro aqui é realmente muito bom. Eu gosto muito de todos os que eu vou indicar aqui, então é difícil falar que é o melhor, mas é uma leitura que vale muito a pena. O autor é John Bunyan, é o mesmo Menino do Pijama Listrado. O próximo, um livro bem desconhecido, para falar a verdade, esse aqui já é classificação 14 anos, na minha opinião, que é O Menino que Falava a Língua dos Cães. Ele conta a história de um menino que vinha de uma família perseguida pelo nazismo e que ele foi tentar ser protegido de várias formas. Ele não tinha uma casa fixa, ele tinha que estar sempre se mudando, isso tudo do ponto de vista de uma criança. E ele é um livro não tão conhecido, como eu já disse, e ele também, apesar de a classificação ser 14 anos, na minha opinião, mas ele não se passa em campo de concentração, então ele é um livro relativamente mais leve. Agora, esse livro aqui, eu já considero a classificação dele 15 ou 16 anos, que é O Tatuador de Auschwitz. Esse aqui é um livro de romance que se passa dentro do campo de concentração de Auschwitz. Esse é baseado em fatos reais e ele é um livro mais seco, vamos dizer assim, por se passar dentro do campo de concentração. Então ele não vai ter que esses outros, eles se passavam no receio de ir para o campo. Esse aqui não, é dentro do campo. E esse livro aqui é o mais pesado desses aqui. E é isso. É essa mensagem que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu ando meio sumida, né? Mas agora eu vou voltar. Daqui a pouco tem vídeo novo. Vou gravar um vídeo da retrospectiva 2025. E é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deem um like no vídeo. Comentem algumas sugestões de livros. E é isso. Até a próxima. Tchau!